Boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e periferia, com a queridíssima convidada Maiara. Seja bem-vinda, Ana, bem-vinda, Miriam. Miriam que foi uma convidada aqui no ciclo de bate cujo tema foi Dança Brasil e Cuba. Tá lá no meu IGBT. Vocês vão saber um pouquinho. Oh, Oi, Maiara! Seja oh, bem-vinda, Maiara! oiê! Maravilhosa! Tudo bem? E aí? Oi, Vamos lá. gente! Tá me ouvindo direitinho? Sim! Luana! Luana também está aqui, que foi uma das convidadas cujo tema foi dança, cabelo e tempo. Bem interessante, pessoal. Porque a gente fica sem cabelo, o que tem a ver? Vocês vão saber. Tá lá no meu GVT também. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o, um poema do Pensamento Dança do professor Igor Fagundes. Beijo, Luana! E Emanuele também está aqui. Emanuele, é você, Emanuele? Manu? Eu acho que é, Manu. Vou ler aqui. O poema de hoje, enquanto as pessoas estão chegando, se achegando, eu vou aqui ler o poema, que já tenho lido bastante lives anteriores e acredito que. Calma aí. Pronto, melhor. O nome do poema se chama Dança da Guerra. A cada vez que giro, no corpo ressuscito a mãe, o pai, os tios, banidos pelo fogo do racismo, que de novo, hoje, como ontem, os queima vivos. A cada vez que danço, movo o extermínio de meu primo pelo tiro de algum tira, que ao subir no morro o achou com o rosto de bandido. A cada vez que todos movimento, retirando-os de um doído poço, estendo uma lembrança que nem tenho de algum antepassado morto nos engenhos. A cada vez que lavro a minha terra de Nigérias e Guinés, chorando no convés das caravelas, danço, como quem vai à guerra. Tantos séculos de casa grande, inquilina nas costelas que derramo sangue. Ainda, para o axé, que me rebela contra a paz que me extermina. Pensamento dança do professor filósofo Igor Fagundes. Bom, começamos Parabéns, professor Igor. começamos mais uma live e cada live a gente lê aqui um poema para que as pessoas vão se achegando e bem-vindo, bem-vindas a todos que estão aqui presentes. Bom, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, também trabalho com alongamento e dança de rua. Sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente tenho trabalhado na parte do marketing digital. E esse projeto, essas lives, fazem parte do projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. Calma aí, que eu estou aqui vendo aqui. Calma aí. Opa, opa, opa. Entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e periferia, com a queridíssima convidada Maiara. Maiara, então, algumas pessoas podem se perguntar, mas por que dança e periferia? Então, eu conversando com a Maiara, eu lembrei, antes de conversar com a Maiara, eu lembrei que ela apresentou um trabalho na UFRJ no curso de graduação em dança, cujo trabalho ele se refere diretamente a esse corpo periférico.
a esse corpo na periferia, essa dança que acontece na periferia. E como o trabalho dela trouxe, né, na sua máxima potência, ali eu estava presente, no TCC dela, o máximo na sua potência do que ela queria dizer, para além de uma teoria que muitas vezes fica mais vaga, numa teoria que são palavras, digamos, mortas, porque ali já não se vive esses conceitos na sua experiência. A Mayara trouxe isso de uma maneira muito potente, e com esse tema da periferia. Então, a gente vai estar aqui em contato com alguém que estuda, vive, e não é uma relação fria da palavra. Ela esquenta porque é viva, não é morno, é quente, porque está numa relação total em movimento. Esse movimento é vida, então Mayara traz isso com muita propriedade. Então a gente vai aqui, já aqui, né, fazendo um pouco desses porquês desse tema de hoje, e que para mim está sendo um grande prazer trazer a Mayara com todo esse conhecimento e, mais ainda, esclarecer para a gente muitas questões que são pertinentes, inclusive para o momento que estamos vivendo hoje em dia. Tá? Então, Mayara, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz aqui com a sua presença. E, para quem não sabe, só uma curiosidade, antes daqui do nosso bate-papo, tivemos 2 horas de conversa pela uma chamada pelo WhatsApp, para vocês verem o quanto de conhecimento, o quanto de riquezas que a Mayara tem em vários sentidos, inclusive no tema que vamos abordar hoje. Seja bem-vinda, Mayara. Olá, tudo bem, Júlio? Obrigada pelo convite. Agradecer a todo mundo que está chegando. E para começar, como eu e Júlio somos bailarinos, né? Já performamos durante algumas vezes em palcos parecidos, né? E hoje nós vamos performar aqui num outro palco, uma performance digital, totalmente tecnológica, usando as novas tecnologias que nos são oferecidas, né? E eu queria oferecer, né, fazer um convite ao Júlio e todo mundo que está assistindo para a gente fazer uma coisinha de corpo agora rapidinho. Se tiver criança, convoca a criança agora e faz comigo isso aqui. Às vezes a gente fica com o nosso corpo muito cansadinho durante o dia, né? Então eu vou pedir pra gente sentar direitinho na cadeira, ou onde a gente estiver sentado encostado na cama. E a gente vai respirar por 3 vezes. A gente vai puxar o ar, respira. Segura o ar. 1, 2, 3. Solta o ar. Mais uma vez. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Imagina que na pontinha do seu nariz tem um lápis. Façam círculos com a pontinha do seu nariz. Círculo com a pontinha do nariz. E os ombros para trás. E 1, e 2, e 3, e 4 à frente. E 1, e 2, e 3, isso, e 4. A mão vai lá em cima. Faz de conta que vai pegar alguma coisa no teto, desliza os braços lá para cima e veio descendo a mão. Como eu falei para convocar as crianças, eu vou cantar agora uma musiquinha enquanto eu executo os meus movimentos.
Eu vi uma formiguinha andando no quintal. Eu vi uma formiguinha andando no quintal. Eu vi uma formiguinha andando no quintal. Eu vi o caramujo rolando no quintal. Eu vi o caramujo rolando no quintal. Eu vi a lagartinha rastejando no quintal. Eu vi a lagartinha rastejando no quintal. Eu vi uma borboleta voando no quintal. Eu vi uma borboleta voando no quintal. Hoje é dia 5 de junho de 2020, Dia Mundial do Meio Ambiente. Olha a variedade de coisas que a gente tem no nosso meio ambiente. Existem animais que caminham, existem animais que rolam, existem animais que rastejam e existem animais que uma hora estão voando. Qual a importância da diversidade de seres desse meio ambiente? Que respostas temos dado para o meio ambiente sobre as questões que nós mesmos lançamos para ele? A natureza, ela oferece condições de sobrevivência e as pistas necessárias para a sobrevivência humana. Basta saber enxergar e observar, saber como que nós estamos lidando com esse ambiente e com os humanos desse ambiente. Essa atividade que eu propus agora de introdução é uma atividade do campo da experiência, amparada pela Base Nacional Comum Curricular. É um exercício de corpo e voz, corpo, gesto e movimento, que é determinado ali para a fase do desenvolvimento da educação infantil, mais ou menos 3, 4 anos. Eu resolvi trazer isso aqui hoje para que a gente volte a um outro lugar, onde a conversa de hoje vai ser uma proposta para entender o nosso lugar no mundo nesse dia do meio ambiente, um dia que é determinado pela ONU desde 1972. Bom, depois eu retomo um pouquinho sobre isso. Eu vou começar a me apresentar, né? E eu queria dizer, assim, que eu me sinto muito... Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. E eu acho que a gente devia começar, não para hoje, mas se responder as seguintes perguntas. Estando no mundo, a gente está no mundo, a gente já está no mundo. Não é um mundo de fantasias, é o mundo real daqui e agora. Quantos artistas eu conheço? Quantos desses artistas que eu conheço são artistas da dança? Quantos artistas da dança que eu conheço que estão trabalhando atualmente nas suas áreas? Quantos desses artistas moram em uma região afastada da cidade? Quantos desses artistas são negros? Eu estabeleço um ponto de vista específico dentro das minhas palavras, das minhas falas. E eu não admito, né, ser atravessada por nenhum sentimentalismo étnico-racial reverso. Pois nós não estamos mais no momento de aceitar sentimentalismos étnico-raciais reversos. Por isso eu abro aqui, coloco de maneira aberta que todas as coisas que eu falo, elas têm como ponto de vista, ponto de partida a questão racial. A questão racial que aquece, que incendeia os demais debates que são necessários também para que nós possamos viver em sociedade. Aí faço isso amparada aí por discursos filosóficos, sim, mas, no entanto, falo da experiência de ser um corpo que é negada a condição de ser, mesmo na disposição de tentar. E levanto a primeira questão de jamais ter me sido tratada com profissionalismo na minha carreira. Primeiro ponto sobre dança e periferia. Eu
Maiara, falo do alto de muitos privilégios. Eu falo do auge de muitos privilégios, e o maior privilégio da minha vida é ter tido o apoio incondicional da minha família para a minha formação, diferentemente de muitos companheiros da formação em dança, das formações artísticas, que não têm o apoio de suas famílias e que às vezes rompem com esses e ficam totalmente desamparados. Então, eu já comecei tendo que assumir o lugar de privilégio que eu sou uma pessoa que tem o apoio incondicional da minha família e também estou aqui hoje falando, falando de um lugar onde o Júlio me conheceu através da faculdade, que foi um ambiente acessado graças ao trabalho e o esforço dos meus familiares, dos meus ancestrais, então da educação que tive dentro de casa. Depois vieram as relações de estudo, quanto à relação de carreira e institucionalização dos saberes. Foi onde eu conheci o Júlio, que foi no espaço da UFRJ, né, na formação em dança. Eu sou formada bacharelado em dança, e talvez esteja por aqui hoje falando com vocês sobre periferia, porque também sou mestra em educação, cultura e comunicação em periferias urbanas, pela UERJ, e atualmente sou doutoranda em educação pela UERJ, num grupo de estudos que se dedica a pesquisar sobre as juventudes em descolonização ética e estética, a violência e a psicanálise. Enfim. Dentro da faculdade, assim, dentro dos espaços de saber, eu alerto sempre para o fato de que quando a gente olha, por exemplo, para o meio ambiente, né, e percebe que a gente tem que preservar e que ele dá indicativos e dicas de como a gente pode sobreviver com ele, e também dá dicas de como será o nosso extermínio como sociedade, como civilização. Observando esse meio ambiente, a gente pode ter as pistas para entender que cuidar, né, olhar, escutar, é um processo pedagógico. Olhar a natureza, a evolução da natureza, a evolução dos humanos, respeitar o outro, são todos conhecimentos que você conhece na fase da educação infantil e que precisam ser praticados durante a vida inteira, porque nós não nos formamos com individualidades fortes e modelamos nossas cidadanias se nós não nos dispomos à relação social com os outros, entendendo que é preciso se fazer justiça para um determinado grupo social que durante a sua história, que é contada pelo outro, sofre por severas e soluções pouquíssimo eficazes para os problemas de desigualdade. Então, acho que os últimos eventos têm deixado marcante que não é mais uma luta por igualdade, é uma luta por justiça. E no próximo passo, talvez uma luta por vingança. Nós, negros, estamos aprendendo, estamos sendo ensinados e finalmente estamos aprendendo que o último grau na escala da sobrevivência, de acordo com o mundo branco, é o matar. E nós estamos incendiando nas práticas antirracistas, diretamente os racistas, porque nos sentimos sufocados diante da possibilidade de enfrentamento através de somente palavras e educação e cordialidade, enfrentar o sistema que é racista e racializante. Então, eu uso aqui também alguns intelectuais que podem vir aí ao vida de vocês quererem pesquisar, mas eu gosto muito do Milton Santos, eu gosto muito do Achille Mbembe, eu gosto muito do Francis Fanon. Então, as minhas palavras, elas são direcionadas dentro desse campo do conhecimento. Eu, quando fiz faculdade de dança, eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro e eu sempre lidei com a questão de morar num lugar afastado da cidade, onde eu precisava constantemente fazer as coisas por aqui mesmo, né? E essa era a minha vida. Eu sempre soube que aqui tinham espaços culturais para ser acessados. Eu sempre curtia os bailes por aqui. A minha família é uma família tradicional já nos bailes de Cosmos e Paciência, Campo Grande, porque a gente trabalha nos bailes de... A minha avó começou com isso, meus irmãos, meus tios, todo mundo trabalha com isso hoje em dia ainda. Eu mesma recorri a isso, e vou falar um pouquinho mais à frente com vocês sobre isso também, mas eu não saía muito da Zona Oeste, eu comecei a sair quando eu fiz faculdade.
O FRJ, então ainda não tinha BRT, tinham várias coisas. Foi em 2011 que eu entrei, e aí eu fiz essa graduação, e foi quando eu senti, eu sempre soube que eu sou negra, porque os meus pais são negros, mas isso nunca foi um problema pra gente. Essa é a questão. O meu enfrentamento com o racismo não se deu justamente quando eu fui uma mulher adulta enfrentar na faculdade. O meu problema com o racismo é a questão que o racismo foi um problema desde a infância, nos processos de educação que eu tive, escolares e tudo mais. Mas na faculdade ficou muito marcante o racismo quando ele se extrapola para uma questão que não é somente de corpo e também é uma questão social, compartilhada, um atributo compartilhado por um determinado grupo social. Assim como quando todas as vezes que eu falo branco, branco no Brasil é um critério engendrado como avaliação qualificativa que determina a superioridade de uns sujeitos, de um grupo social que se identifica como esse ideal. E quando a gente fala disso no Brasil, a gente fala de um atributo compartilhado por uma classe ali que tenta se identificar como tal, né? Não necessariamente branco, todos os momentos, quando eu falo, tem a ver com o tom da pele. Tem a ver com rico, elitista, letrado, aristocrata, político. Branco aí exerce várias naturezas, porque o racismo, gente, ele conhece muito bem os seus sinônimos. Os sinônimos que invocam ele sabe muito bem. Não é só através do macaca, são através de signos. E aí, na faculdade, eu senti a mobilidade como uma questão. E então, dentro da minha pesquisa com a Arruaça e a pesquisa que eu trago hoje, elas são sobre a relação da paisagem, da geografia corporal, uma determinada geografia corporal, que teve a propriedade, ao longo dos anos do massacre, que a história da colonização ela é marcada por ser a história as demandas emergenciais de uma classe dominante de pisotear a memória e a história daquele que foi vencido. Então, nesse processo, eu comecei a perceber que tem um corpo que, aonde ele está, aonde ele se imprime, ele consegue passar tudo que há de si para aquele lugar. Então, existe uma paisagem corporal que toma conta de determinados espaços da cidade. E onde quer que uma pessoa negra esteja, ela será percebida como negra em primeiro lugar. Lógico, cumulativa a outras séries de opressões que vivemos socialmente. Então, eu lembro de uma ocasião na faculdade, uma só não, porque foram várias vezes, né? Quem fez faculdade e mora na periferia e é preto, com certeza já se confrontou com algumas situações tipo essa. Olhares quando você chega atrasado, quando você está cansado, porque você não leu, porque você não fez. São uma série de interrogatórios, questões que fazem com que a gente se sinta desconfortável não só, mas como se a gente nunca pudesse se sentir confortável naquele espaço. Como se eu fiz minha faculdade, mestrado, doutorado, e tenho feito doutorado agora mais home office, né? Mas fiz o meu mestrado com a sensação de que a qualquer momento alguém podia entrar e me tirar dali. Eu sentia que eu não podia faltar nenhum dia na aula. Eu saía da minha casa, eu chegava na faculdade 9 horas da manhã e saía 10 para as 10 da noite, ouvindo e vendo professores olhando torto para mim, porque eu precisava sair mais cedo, porque o meu ônibus passava 10 para as 10, era o último ônibus para Campo Grande. Se eu já peguei carona em viatura para sair do fundão, eu já peguei carona em carro de estranho, eu já me coloquei em situação de risco por conta do racismo por muitas vezes. Mas não é uma coisa que é exclusividade minha, porque mesmo a gente não se colocando em situação de risco, nós podemos ser alvejados e assassinados dentro das nossas casas, dentro do nosso carro pago. Então, quando eu falo de racismo, eu não estou falando de uma experiência que eu vivi, mas eu acredito que coisas que eu vivi não são incomuns para pessoas como eu. Só que eu tenho certeza que, como eu posso hoje estar falando de um lugar de privilégios, aonde já tive a casa da minha mãe, né, atingida por bala, pessoas, né, fazendo ronda, prisões cinematográficas feitas perto da minha residência, mas eu nunca fui
afetada diretamente com isso, mas embora já tenha tido parentes que foram perdidos para execuções assim brutais. E quando eu fiz a faculdade, eu comecei a reparar uma coisa muito física que acontecia com o meu corpo, que toda vez que eu tinha que fazer uma apresentação de alguma coisa, eu ficava com uma dor na garganta. A minha garganta inflamava por dias e o meu padrão de restrição alimentar, comecei a fazer umas restrições alimentares, parar de comer, e eu comecei a desenvolver um transtorno alimentar na minha vida, porque eu ficava muito nervosa, não conseguia comer, e ficava assim dias, até que a aprovação viesse lá na faculdade, né, da prova ou qualquer coisa assim. E eu fui percebendo que me faltava o respirar. Todo momento eu me sentia presa, eu sentia um peso que ele é um peso que não tinha como entender, mas era um olhar, era um peso que via através do olhar que me petrificava. E essa experiência não é incomum. Quando você tem a relação professor-aluno, o território que precisa ser imaculado entre professor e aluno, que é um território de cuidado. Quando você tem esse território, ele banalizado e estuprado, como o meu foi, nasce no nosso coração uma dúvida que faz com que a gente ou desista daquilo que a gente tem batalhado, ou faz com que a gente arrisque tudo. Eu comecei a tentar arriscar tudo. Acho que a todos os dias a gente precisa arriscar tudo, porque a qualquer momento nós podemos morrer por uma causa que não seja a nossa. A gente precisa viver com dignidade a nossa missão. Só a gente pode viver a nossa existência com dignidade. Eu não posso viver pelo Július, e o Július não pode viver a missão que eu tenho para viver. E aí eu resolvi encarar de frente a minha missão, que era falar dentro de um espaço onde fisicamente o meu corpo respondia para que eu não falasse. Foram professores, pessoas que pegavam no meu corpo, tocavam no meu corpo, na minha paisagem, na minha cartografia, tanto que se falava ali dentro de espaço de respeito e cuidado, que eu me sentia constantemente um ser a ter que ser ensinado. Eu tinha um lugar para se posicionar dentro de sala de aula. Eu tinha uma única companheira dentro de sala de aula, que era a Luana. Eu e ela, primeiro e último lugar do vestibular de dança. Aí, quando eu saí da faculdade, a Luana saiu da faculdade também, e ela foi trabalhar numa dança show em outro país, né? Coisa que eu não teria coragem. Mas eu acho que eu e ela, por exemplo, que éramos as meninas negras da nossa sala, né, ficamos em situações bem parecidas, porque quando eu terminei a faculdade, quando eu fiz faculdade, eu achava que era assim, que a gente ia vencer o racismo através do conhecimento científico e da educação. E eu estava equivocada. Quando eu saí da faculdade, eu passei 8 meses sendo alimentada pelos meus pais, porque eu terminei a faculdade e não tinha trabalho. Essa é a realidade da gente que mora na periferia, a gente que é preto, a gente acredita que quando a gente extrapola, né, supera as expectativas e o patamar onde eles vão colocando, o mundo vai colocando um patamar, você vai subindo o outro, vai subindo o outro, e quando você acredita que conseguiu atingir o posto, né, e o lugar aonde você pode ser respeitada, você é alvejada com 4 tiros na direção do seu rosto para que você não sobreviva. Né? Não é só uma placa, não é um nome numa placa, não é o nome de uma parlamentar, é uma pessoa negra que morreu, que foi executada em praça pública, coisa que é da violência do Rio Antigo, onde negros eram colocados no pelourinho e chicoteados até a morte. As nossas mortes se dão num lugar de conceitos onde o Flora Fanon fala assim, que é cidade do colonizado, que é um lugar de homens e mulheres mal afamados, famintos, um lugar mal iluminado, onde se tem medo a todo momento, aonde morre-se não importa onde, não importa de quê. Estamos fadados à morte, e que pelo menos possamos decidir sobre como conduzimos a nossa existência até aqui. E aí eu comecei a estudar sobre respiração, porque a minha garganta se fechava, eu não conseguia respirar, era uma ansiedade, e eu não conseguia ter domínio sobre o meu próprio corpo, e pelo menos sobre isso aqui eu tenho que ter comando.
Pelo menos sobre isso aqui eu tenho que ter propriedade para assumir. Porque não é todo mundo que luta. Mas pelo menos no mínimo o autocontrole a gente precisa tentar equilibrar, né? Porque a gente se preocupa pouco com a nossa vida emocional. Então comecei a me interessar pela vida emocional de sujeitas femininas negras e no contexto de meninas mais parecidas comigo. Meninas que não conseguiam não conseguiam se fixar em nenhuma estratégia que ofereciam como ferramenta para acessar o espaço. Eu aproveitei muito bem a minha faculdade, fiz parte de muitos projetos, mas eu usei ela como um lugar de passagem. Eu não me permiti me sentir satisfeita e saciada com os conhecimentos que me davam ali dentro. Até porque eu acredito que faculdade seja para isso mesmo, para a gente extrapolar. E aí comecei a fazer o Arruaça, ele é um trabalho sobre um estudo corporal sobre peso e respiração. Focado assim na garganta e na pelve. Com isso, eu trago 2 caráteres que eu gosto muito de explorar, que é o caráter erótico e o caráter jocoso. Na dança da UFRJ a gente conhece como jocoso, mas eu chamo de cômico. Porque eu via que a gente tinha pouco espaço para o riso. Todas as nossas dores são transformadas constantemente em mais danças de sofrimento. E a dança com a qual eu me inspirava era uma dança profundamente erótica e cômica, que misturava vários caráteres, na verdade, que é a dança do funk, né? O baile é essa primeira instância que me convoca, o baile funk é essa primeira instância que me convoca para o contato com 2 coisas que para mim são divinas e sagradas ali de dentro do baile, que é o erótico e o caráter cômico, o riso. O riso e o erótico são para mim instâncias sagradas de dentro do baile funk, porque elas são ali do caminho das permissividades, um círculo aberto de danças, onde vários tipos de expurgos são, vamos dizer, liberados. Várias potências se incendeiam. E aí eu trago essas 2 coisas como estudo para desenvolver pensamentos sobre juventude funkeira. E aí, depositando no funk essa possibilidade de ser o maior fenômeno cultural de juventudes do país. O funk carioca, né? Mesmo eu entendendo aí que tem afinidades regionais, nacionais, que também abordam aí o funk, né, nas suas linguagens, outras juventudes, a juventude da qual mais me aproxima é a juventude carioca mesmo. E aí a gente fala dessa convivência de, estando no mundo, saber-se nele. É um projeto de múltiplas ações. A Arruaça é um projeto de múltiplas ações voltadas por esse jovem que precisa compreender ali o seu ambiente, mas a partir da epiderme dele que ele imprime nessa cidade, que ele imprime nesse lugar, que faz com que ele pareça ser alguma coisa que precisa ser julgada de maneira não inocente, porque existe a tirada ostensiva desse direito à inocência e à liberdade que é conhecido pelo negro desde a infância. Então, eu vou deixar aí a brecha para a gente fazer perguntas e depois talvez eu lembre de mais coisas e a gente vai conseguindo. Vamos dar prosseguimento aí, Júlio. Pega aí, cata. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, comentários, manda ver aí, tá? Porque a gente tem agora mais 20 minutos para nosso bate-papo, tá? Então fique aí à vontade. Bom, Mayara, eu queria só trazer algumas referências que aconteceram nas lives anteriores para acrescentar sobre essa relação do funk, né? Que algumas lives anteriores que falaram sobre sexualidade e que eu acho que pode acrescentar bastante aqui no nosso bate-papo, porque uma das referências do funk é o quadril, né, como você também traz na sua pesquisa. E alguns bate-papos anteriores sobre a relação da sexualidade, a gente, nessa sociedade, entende que o quadril ele não deve ser mexido, ou seja, quando ele mexe, ele tem uma referência negativa, ou seja, se você pensa nessa relação negativa,
você vai também trazer o funk como um lugar pequeno, como um lugar ali inferior. E aí, fazendo esse paralelo com as lives anteriores sobre a sexualidade, percebe-se que muitas pessoas têm dificuldades no âmbito geral, principalmente psicológico, quando essa região não é trabalhada. E aí, como é que a gente vai ligar isso, que é uma região não trabalhada, com o funk, que mexe muito com essa parte da pelvis, né, da bacia ali, e aí a gente está sempre diminuindo o funk. Numa hierarquia da dança, o funk está onde? Lá embaixo. Se você vai falar que você dança funk, e a outra dança, nossa, tipo, um exemplo aqui que todo mundo conhece é o balé. Tipo, nossa, aí a pessoa, nossa, deve estudar pra caraca, né? Muitos ensaios. Cara, mas o funk também é um lugar de conhecimento, também é um lugar de técnica, é um lugar também de muitos ensaios, não é fazer qualquer coisa. Tem muita coisa envolvida aí também. Então, trazendo essas referências também da energia e da relação da sexualidade, que muitas, inclusive nessas lives, que está também no IGVT, quem quiser assistir, traz o quanto é importante a gente ter essa consciência e que o funk dá essa liberdade para a gente poder acessar isso com muita propriedade. E eu acho que isso eu posso acrescentar nas vivências das lives anteriores, e não sei se faz sentido para você isso. Existe pouco espaço na dança acadêmica. A dança acadêmica precisa se abrir um pouco mais nas suas nomenclaturas. E assim, quando eu falo abrir nomenclatura, não é abrir um currículo novo, não é dar um nome novo. É mudança de mentalidade, de docência, né? De reflexão sobre corpo mesmo, que precisa reparar a dívida centenária que se tem com as pessoas negras, porque não adianta criar-se um projeto de história da dança, por exemplo, e você não abordar profundamente as questões do negro, não somente nas contribuições folclóricas que podem se atribuir ali ao corpo, né? Os usos europeus sobre esse corpo, mas é preciso atentar e alertar para toda a contribuição que o negro vem fazendo e aqui nesse país, no sentido de luta antirracista, porque a gente está lutando há muito tempo, e sobre os nossos corpos, né? A dança que a gente vive na acadêmica, aqui no Rio de Janeiro, é uma dança que tem muitas correntes europeias e norte-americanas, que se apropriam muito bem de culturas orientais, japonesas, chinesas, mas quando vão falar da contribuição dos povos afrodiaspóricos e africanos no Brasil, se limita a soluções pouco eficazes para poder tratar e abordar sobre esses temas. Aí exigindo até o despojamento dos negros da sua condição de negro. Ou então, tratando a gente com pouco profissionalismo, acreditando que a gente somente possa executar nossos trabalhos de maneira digna quando esses trabalhos invocam a natureza do negro no sentido exótico, né? É só quando o espetáculo é sobre orixás, é só quando o espetáculo é sobre racismo, é só quando o espetáculo é sobre... Toda vez que um negro estiver dançando e falando, vai ser sobre racismo, ainda que ele esteja dançando Gisele, que é um balé famosíssimo europeu, né? Meninas que são do balé talvez tenham tido experiências não tão positivas em apresentações de palco. Aí fica um questionamento para a vida. O funk, ele é uma dança que eu vou passar rapidamente sobre a questão do funk ser um herdeiro do batuque de senzala, porque isso não me satisfaz apenas. Eu acredito que seja assim, mas o funk ele tá ligado à natureza feminina espiritual, né? Ancestralidade. E eu não tô falando de feminino que é o da mulher só, não. É um feminino que se faz num sentido de procriação. Como eu tô falando aqui, eu invoco uma atividade da educação infantil para vocês primeiro, pedindo para vocês chamarem, convocarem a criança, mesmo sem ter criança, e eu peço para subir a mão, traz a imaginação, e eu trago os animais para você, eu tô querendo te transportar para um lugar onde eu estou aqui me propondo a procriar crianças com vocês. Procriar. As aulas, as oficinas, as propostas que eu tenho trazido com a Ruaça são propostas sobre refazer, reconstituir a sua história com a sua criança interior. Pessoas adultas, e quando a abordagem com a criança,
sobre tratar dessas questões do racismo desde tenra idade, porque mais do que os pais em casa precisam se preocupar em falar para os filhos não sair com tal roupa, ou fazer isso, ou fazer aquilo, nós professores temos uma grande missão, porque geralmente é dentro das nossas salas de aula que acontecem os casos de racismo. Né? E aí, quando o funk entra na minha abordagem, né, de corpo, dança, educação, ele é no sentido de degeneração da história que a gente recebeu, né, quando pegaram a gente, roubaram a gente, sequestraram a gente, colocaram a gente com nomes que não são os nossos, sobrenomes que não são os nossos, histórias que não são as nossas. Pegamos essas histórias e na faculdade de dança, por exemplo, sempre falo como o ideal é expressionista europeu, modernista, contemporâneo, que tem mais a ver com culturas norte-americanas e eurocentradas, eles sempre falam de desconstrução. Quem precisa de uma desconstrução são as pessoas brancas, aí, nas suas mentalidades, nos seus currículos. Nós, negros, precisamos degenerar a história que nos foi otorgada, né? Então, quando eu trago estudos de dança sobre corpo erótico e tal, eu falo sobre um lugar da degeneração. Aqui tem um livrinho, que eu não sei se é de todo bom, que eu ainda estou conseguindo começar a me envolver, tá? Esse aqui, Irmãs Outside, da Audre Lorde. Então, eu vou compartilhar um trechinho aqui, só bem rapidinho, para ter meio que uma noção sobre esse erótico, né? O erótico é frequentemente deturpado. Foi transformado em uma sensação confusa, trivial, psicótica, plástica. Por essa razão, é comum nos recusarmos a explorar o erótico e considerá-lo como uma fonte de não como fonte de poder e informação. O erótico é uma dimensão entre as origens da nossa consciência e o caos dos nossos sentimentos mais intensos. É um sentimento íntimo de satisfação. A Audre Lorde aborda nesse livro aqui, e não é a melhor versão, aqui é o nome desse texto que eu falei, Os Usos do Erótico. Não é a melhor versão que eu gosto mais de uma versão que tem PDF na internet. Então, Usos do Erótico, pode procurar, que eu gosto da versão em PDF Clandestina Zona, que eu acho que é uma tradução mais visceral. E aí, ela, nesse trabalho, ela fala sobre como que, para exercer os nossos trabalhos com amor e afeto e felicidade, nossos trabalhos, aquela profissão que a gente tem, aquilo que a gente tem, como nós precisamos nos conectar constantemente com o aterramento do nosso erótico e diretamente ligado à nossa parte pélvica, para que essa força que se chama pulsão sexual, mas uma pulsão sexual não é só sexo, é uma energia de vida, energia para viver, isso, que ela possa ser explorada na sua máxima potência. Entender o erótico não com as amarraduras que a gente veio sendo ensinado. E o erótico não é uma pornografia banalizada. O erótico é um profundo conhecimento dos seus sentimentos mais íntimos, assim, aquilo que você é quando ninguém tá te olhando. Nossa. Gente, olha, eu vou ter que ouvir essa live várias vezes, porque tem muitas preciosidades que você está dizendo. E está fazendo muita conexão com muitas coisas que foram ditas nas lives anteriores, de uma maneira diferente, mas que converge. Impressionante. Muito precioso. E as perguntas, meu Deus? Vamos lá. Tentar responder mais ou menos as perguntas aí, Júlio. Vamos lá. A Ana Mudin, ela colocou a seguinte pergunta. Dou aula nos cursos de dança da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Beijo, Ana. E temos estudantes que pesquisam funk. Onde encontramos disponíveis os trabalhos de vocês? A minha dissertação de mestrado se chama Atura ou Surta? Baile funk e emocionalidade por uma educação livre de racismo. Na época, eu fiquei muito conflito. Entrei muito conflito com esse título sobre pela educação livre de racismo, porque eu não acredito unicamente que seja mais pela educação. Só que também é uma provocação ao conteúdo que eu trago lá dentro do texto, porque eu proponho uma deseducação. Eu proponho lá dentro desse trabalho um estudo psico-emocional com meninas negras, né, periféricas funkeiras, novinhas funkeiras, entre 6
e 35 anos, meninas de 14, 15, 17, enfim, eu trago esses estudos lá sobre baile funk, sobre corpo, vida emocional de sujeitas negras e falo sobre como a dança é um processo de enclausuramento, mas que também pode vir a ser um processo de degeneração do corpo. É uma linha de mão dupla, porque a dança ela é o hino nacional, a fileira na escola, é aquela coisa da mão dupla dentro da escola, tipo, a ferramenta ali que, ó, se você não ficar quietinho agora, não vai pro recreio. O movimento é sempre uma moeda de troca. Então, eu falo desse movimento como moeda de troca na educação, mas, ao mesmo tempo, movimento de degeneração de sujeitos dentro dos sujeitos negros dentro dos bailes funk. A minha dissertação está disponível na plataforma digital, na biblioteca digital da UERJ. Se vocês procurarem na faculdade mesmo onde eu fiz, né, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, FEBEF, UERJ, minha dissertação tá lá, e é essa daí. Eu tenho outros artigos por aí publicados, né, talvez ainda bem preliminares em relação à minha dissertação, preliminares nos meus estudos de funk, mas ainda assim estudos, primeiras abordagens sobre estudos funkeiros, sobre o corpo funkeiro. Então, se você procurar pelo meu nome e baile funk do lado, ou então funk, talvez você encontre aí uns textos. Lógico, aí eu como negra, né, eu tenho que me oferecer primeiro. Existem outras pessoas que pesquisam funk e são pessoas brancas. Esse material tem mais em grande acesso na grande mídia digital aí do Google Acadêmico, mas eu não vou falar sobre eles aqui, porque eu acho que o meu lugar de privilégio não é para citar esses nomes, fora meus companheiros que pesquisam outras áreas que também têm afinidade com o que eu falo. Temos mais 4 perguntas, tá? Vamos ver se a gente consegue responder. Temos Vai lá. O nosso tempo de 10 minutos. Família assiste colocou. Você já sofreu algum... Minha família! É minha família! É minha família! Depois eu falo com vocês! Amo vocês! Beijo! É minha família da bala! Eles colocaram assim: você já sofreu algum tipo de preconceito entre familiares? Quando? Não, na nossa família tudo a gente resolve pela palavra. Eu aprendi a conversar, trocar uma ideia sobre os conflitos que eu tenho, foi sempre dentro de casa. Tudo que eu aprendi eu devo à minha família. Renato Sobadile colocou: Maiara, você entende o deboche / ironia como técnica no movimento artístico? Com certeza. Quando eu falo de cômico, né, quando eu falo de riso, eu venho pesquisando a intenção do deboche, tanto na palavra, né, na linguagem. Aí eu pego textos do Francis Fanon, um texto dele chamado O Negro e a Linguagem, para falar sobre essa capacidade do negro de tentar resolver tudo na palavra, e aí depois passar por esses pequenos estágios onde ele dá indicativos de que essa paciência está esgotando. E aí o deboche é uma dessas variações do riso, e ele é uma potência nossa, por direito, devemos restituí-lo para nossos corpos e utilizar o deboche como ferramenta de prática, de ensino e de aprender também. Enfim, eu acredito no deboche, sim. Mas pra frente a gente conversa mais. Vamos fazer uma live sobre deboche. Yes! Negalu Oficial, que é a Luana, colocou. Fala, gente, Mai, sobre... fala, Mai, né? Sobre mulher negra de periferia em 2011 para hoje, 2020. O que você diria para Mai lá no início, ajudando ela a chegar onde você chegou? Não dê confiança para branco. Não dê confiança para branco. Branco, já falei quem é, tá? Então, se você ofendeu, é que tem um problema errado com você. Eu falarei isso pra mim.
Porque perdi muito tempo dando confiança onde não devia, entendeu? Tem que ser ágil. Eu achava que eu tava com pressa, porque eu tinha coisa para fazer, e realmente, porque a gente sempre tá para trás. A gente sempre nunca é chamada para aquele trabalho, sempre é uma indicação que não pode ser a gente. A gente sempre vai ser uma boa professora, mas nunca pode ser uma primeira bailarina. A gente tem que batalhar muito. Então, não dê confiança para branco, apoie seus irmãos, consuma, faça o plantio do seu alimento, consuma do irmão negro e dê dinheiro na mão de quem é preto. É isso. Dei pouco dinheiro na mão de quem é preto. Estou começando a fazer isso nos últimos 5 anos. Tem me feito muito, muito, muito bem. Cuide da sua saúde, gente. É isso. Marca os amigos empreendedores aí. Yes! Leone. Gente, às vezes eu me embolo muito com os nomes que tem no Instagram. O Leonício! Tá? Leoni, isso, Leoni. Ai, Leonício! Leonício! Lindo, maravilhoso. Leonício ouçam lá, música de preto, no YouTube. Vai lá, Leonício mesa de MC, preto. Mesa de preto, errei a música, mesa de preto. Ai, vai, fala. Maiara, como tem sido o espaço feminino na dança? Como lidar com a arte do funk, sendo mulher, preta e favelada? Essa pergunta a gente vai precisar de outra live para responder. Mas, como tem sido o espaço, é um espaço onde nós não somos tratadas com o profissionalismo que nós viemos nos preparando a nossa vida, nós viemos nos dedicando a nossa vida. Mas isso é herança, gente, de um datamento não histórico linear que o racismo possui, mas ele tem data e horário fixo para começar. Ele foi autorizado a exercer seu poder sobre a economia do povo preto, porque quando a gente fala de como está a situação de uma mulher preta periférica na dança, na minha profissão hoje, eu estou falando de carreira. Então o racismo tem o poder de exercer suas ferramentas sobre nossa carreira, nosso dinheiro e nossa economia, porque quando a Lei Áurea foi assinada, foi autorizando os brancos a explorar todos os tipos de trabalho que qualquer negro execute em uma forma de escravidão. Transformar esses trabalhos em forma de escravidão, onde o negro jamais vai se sentir confortável fazendo, mesmo que ele seja advogado, médico, que ele trabalhe com a felicidade das pessoas como a gente que é professor de dança, entendeu? A gente sempre vai sentir que a gente está ganhando e não está fazendo o exercício suficiente para isso, sabe? É sempre uma faca na glote e um eletrodo no genital. Essa é a sensação. A Ana Mudim colocou: e no grupo de pesquisa que coordeno, estamos estudando o universo dos bate-bolas. Você participa de uma turma de bate-bolas ou se articulam com os bate-bolas na produção cênica criativa? Começou, o meu trabalho com a Arruaça começou sendo só estética da indumentária. Eu comecei a pesquisar sobre indumentária e aí comecei a ter mais afinidade com o universo sobre violência de dentro do bate-bola e depois com a relação familiar daqueles lugares, que foi se tornando ainda maior. Então, hoje o que eu estabeleço com os turmas de bate-bola é mais essa troca. Eu ganho roupa, eu converso com eles nas redes sociais, eu tenho essa relação de ir apenas no carnaval. Antes eu ia muito mais. Agora eu estou tentando dar uma descolada disso, porque não é de todo a minha pesquisa. Mas tem algumas coisas que eu devo às turmas de bate-bola, principalmente a turma Legalize de Rocha Miranda, que é uma turma que ali tem a liderança, que é o Robinho, entendeu? É uma turma muito maravilhosa, anos de tradição. Um abraço para a família Legalize. Foi apresentada essa turma pelo meu orientador e pelo meu ex-companheiro na época, Samuel Lima, que também pesquisa funk, também é uma pesquisa consistente, muito importante nesse campo. Enfim. A Joy Pitts colocou: oi, Mai, se puder falar um pouco sobre a potência pedagógica do funk enquanto conteúdo nas escolas, das potencialidades dos vários debates que ele traz, por favor. O funk como conteúdo pedagógico, ai meu Deus, nossa, vocês querem demais, gente, que mania de pedagogizar tudo. Não, mas é isso, porque às vezes a gente, professor, quer trazer uma novidade, né, para dentro de sala de aula. Não tem como a gente trazer muita novidade se a gente não está disponível para mudar a nossa mentalidade. Então, a natureza pedagógica do funk, ela só surge quando você está disposto a entender que aquela juventude que se ergue através das danças de funk,
elas são juventudes potencialmente ligadas aos nossos movimentos de revolução e reconstrução das nossas cidadanias que foram mutiladas e degeneração da história que nos foi entregue. Então, quando a palavra no funk é ofensiva, quando o discurso é ofensivo, é toda a irritabilidade de um povo sendo extrapolada, um liquidificador de estranhezas. Então, talvez se o funk às vezes apresente um conteúdo que não condiz com uma normalidade e não está sendo apreendido ali de maneira plena pelos mecanismos da colonização, é porque justamente ele está exercendo seu maior potencial pedagógico, que é não ser capturado de maneira plena aos mecanismos da colonização. Estejam disponíveis para receber o funk, que o funk se fará presente na vida de vocês. A gente vai extrapolar um pouquinho o tempo das considerações finais, vamos ter que fazer muito rápido, mas é porque eu acho que essas perguntas são bastante pertinentes. A Ana Mudim colocou, e sobre os vídeos, tem vídeos disponíveis do seu trabalho na internet? Do Arruaça, do vídeo do espetáculo? Não. Uhum. Tá. Porque o Arruaça é um evento que acontece para quem vai ver, por enquanto. Ainda estou vendo como é que a gente vai fazer nessa nova era. Yes. Mas tem foto. Temos muitas fotos, tiradas por Júlio, tiradas por Wagner Cria, que é outro morador daqui da Zona Oeste, né? Artista Wagner Cria, tem lá no Instagram dele. Depois... Meu irmão, Frederic Assis, tá ok, Fred, meu grande fotógrafo, meu bailarino também. Yes. Gabriel Lima, meu bailarino também, maravilhoso. Se vai lembrando aí, vai falando, tá? O Leonício MC colocou: hoje o meu som alcançou 12 mil visualizações. Esse som, é isso. Mesa de Preto, que a Maiara maravilhosamente comentou. É isso aí. A sua mãe colocou... A sua mãe colocou: que orgulho dessa preta que coloquei no mundo. Beijo, tia. Ai, caramba, tem a pergunta aqui do Genilson. Acho que é legal. O que você acha dessa adaptar da letra dos funks para tornar palatável para a branquitude e as boates? Não tô nem aí pra eles, Genilson. Tu sabe que eu não tô nem aí pra eles. Isso ali que se faz ali pra ser acessível pra branquitude, qualquer coisa, capoeira orgânica, essas coisas tudo aí, nada disso é o que é da nossa ancestralidade, é a apropriação deles. Então, eu sou totalmente contra mudar qualquer letra de música da manifestação do povo negro, inclusive sambas. Bom, a gente não tem como... burlar o Instagram, porque senão ele vai cortar a gente do nada. Então, sou muito agradecido pela presença, por ter aceitado o convite. Assim, nesses tempos que a gente ficou conversando, eu tenho aprendido muito, muito mesmo. E você, algumas pessoas da faculdade me conhecem, sabem um pouco, né, das minhas procuras nesses temas. E você, brilhantemente, na nossa conversa anterior a essa live, foi muito, muito importante em vários sentidos, e não tem como falar mais, mas você já sabe que eu te falei um pouco antes sobre isso, mas deixando aqui um pouco datado, um pouco registrado dessa importância que foi e está sendo essa live contigo, e também sei que para outras pessoas também. Obrigada, gente. Dia 15 eu vou estar em outra live no Coletivo Papo de Laje. Marca o Coletivo Papo de Laje aí e marca lá na minha primeira foto. Marca lá na minha foto no Instagram perguntas que vocês querem. Eu botei um stories lá. Me pergunta coisa que eu tento responder, o que não deu pra ficar aqui de resposta. E a gente vai tentando seguir. E lá no Coletivo Papo de Laje, dia 15. Pessoal, vai lá no Instagram da Maiara, que é... Eu nunca sei falar o seu Instagram. Arruaca. UHARRRUACA. Tá certo? Isso, exatamente, tá ali. Ela tá mostrando ali, exatamente. E amanhã, pessoal, vamos ter mais uma live do projeto Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema será Dança, Brasil e Benin. Com a queridíssima convidada. Yes! Calma aí, porque eu não quero falar o nome errado, que às vezes eu erro o nome das pessoas.
E não é legal, calma aí. Mônica Aduni. Mônica Aduni, que passou uma temporada, uns tempos, em Benin e vai trazer para a gente um pouco dessa experiência, da vivência, da relação da dança e de como outros aspectos também que pode compartilhar com a gente. E estou muito feliz, Mayara. Estou aqui, faltam 30 segundos. Tchau, irmão do Júlio, ali atrás. Gratidão a todos que estiveram aqui na live, a todos que puderam compartilhar as perguntas, os comentários. De fato, pessoal, adicione a Mayara, troca ideia com ela. Ela é maravilhosa em todos os aspectos e a gente pode aqui ficar 1000 horas conversando, porque de fato é muito bom conversar com você, Mayara, de verdade. Obrigada, gente.